Olá, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos de um assunto muito importante, que é a energética celular. Como as nossas células produzem energia para fazer com que o nosso organismo funcione. Nós temos que lembrar que, quando falamos sobre carboidratos e lipídios, dizemos que esses compostos, essas moléculas, elas possuem uma função energética para o nosso organismo, que estarão relacionadas à geração de energia. Também temos que as relações metabólicas, elas ocorrem em nível celular. O nosso organismo vai realizar esse metabolismo, o metabolismo dele vai ser a partir de reações que acontecem dentro das células. E também temos que saber que a energia, ela não é obtida diretamente pelas moléculas de carboidratos e lipídios, não são elas que fornecem a energia diretamente. A energia, ela acontece a partir da quebra. Por exemplo, o catabolismo. Acontece a quebra dessa molécula grande e a partir desta quebra nós temos a formação de moléculas menores e a liberação de energia, que é o importante para nós. Essa energia será armazenada em moléculas que nós chamamos de ATP. Bom, mas o que é esse ATP? Primeiro, nós precisamos saber que o agrupamento adenina, que é uma base nitrogenada, com a ribose, nos fornece uma adenosina. Essa adenosina, quando ela está ligada a um grupo fosfato, ela resulta em uma adenosina monofosfato, que chamamos de AMP. Quando temos a adição de um segundo fosfato, ela se transforma em uma adenosina difosfato, que é um ADP. E, acrescentando-se um terceiro fosfato, temos o ATP, que é tão importante para nós, a adenosina trifosfato, que é nesta forma que a energia ela será armazenada. Então, a gente vai ter uma molécula de ADP armazenando a energia e sendo convertida em ATP a partir da adição desse último fosfato. E o contrário também estará acontecendo. Nós temos uma molécula de ATP que, quando ela vai perder um desses fosfatos, ela vai liberar energia e se transformar em ADP. Então, a energia é armazenada nas ligações de fosfato, e para que ela seja liberada, nós temos que ter uma quebra nessa ligação entre os fosfatos. Temos também moléculas complexas que são os transportadores de elétrons, o NAD+, o NADP e o FAD. Eles capturam os elétrons e os átomos de hidrogênio que serão desprendidos durante as reações químicas. Essa forma NAD+, NADP e FAD são as suas formas oxidadas. O NAD+, é um nucleotídeo que estará associado com a vitamina nicotinamida e o FAD é um nucleotídeo que estará associado à riboflavina. O NADP compreende um grupo fosfato, então ele é parecido com o NAD+, só que ele vai ter a presença de um grupo fosfato. Então, se nós temos esses compostos em sua forma oxidada, quando eles vão transportar esses elétrons, transportar o hidrogênio, por exemplo, a gente tem a forma reduzida deles, que é NADH, NADPH e o FADH2. E também, para diferenciar o NAD+ do NADP, o NAD+, ele está presente em processos de quebra de moléculas, ou seja, catabólicos, né, formação de uma reação de catabolismo, como a respiração e a fermentação. E o NADP+, ele estará em processos de síntese, ou seja, processos anabólicos, como a fotossíntese e a quimiossíntese. Quando nós temos a produção de ATP, a gente denomina de fosforilação, que vai ser a adição de um grupamento fosfato. A vantagem de nós termos a reserva em forma de ATP é que é um composto que a célula vai poder rapidamente quebrar e converter em energia, né? E obter a energia. As enzimas responsáveis por essa quebra são as ATPases, e o processo para a fabricação de energia é denominado de respiração celular, onde nós teremos o gasto de O2 e a produção de CO2. Aqui a gente tem simplificado a reação de respiração celular, onde nós temos a molécula de glicose mais o gás oxigênio
e a reação a partir deles nós chamamos de reação celular, que vai resultar na obtenção e liberação de CO2 e água, e a energia, que será armazenada em forma de ATP. Então, vamos focar um pouquinho na respiração celular. A respiração celular é um processo de extração de energia química que está armazenada em moléculas de substâncias orgânicas, ou seja, glicose. A gente foca bastante na glicose porque é a principal fonte de energia. A intensidade da respiração está relacionada com a necessidade metabólica de cada célula e pode ser medida pelo gás carbônico, que vai ser liberado, e o oxigênio, que será absorvido. E nós temos três mecanismos que farão parte da respiração celular. O primeiro é a glicólise, que acontece no citosol e não vai utilizar oxigênio. O segundo é o ciclo de Krebs, que acontece dentro das mitocôndrias. E o terceiro, a fosforilação oxidativa, que também acontece no interior das mitocôndrias, só que utilizando oxigênio. A glicólise, ela vai ser um processo anaeróbico porque não utiliza oxigênio neste primeiro momento. Ela consiste na modificação gradual da molécula de glicose, que vai ser realizada por um conjunto de enzimas. Então, essa glicose, ela vai sendo alterada e, para isso, a gente utiliza energia. Teremos uma molécula de ATP sendo convertida em ATP e liberando energia para que a gente realize esse processo de transformação da glicose. Esse processo vai resultar, na produção de duas moléculas de ácido pirúvico e na liberação de energia, como nós dissemos aqui, que essas enzimas necessitarão de energia, então nós utilizaremos duas moléculas de ATP. Então, nessa primeira etapa, nós temos a modificação da glicose, utilizando essas duas moléculas de ATP, e ao final desta reação, nós teremos a produção de 4 moléculas de ATP, como nós podemos ver aqui. No final, quando temos a formação do ácido pirúvico, a gente vai ter a liberação, a partir da molécula de glicose, para conversão de ácido pirúvico, vai ter a liberação de energia e essa energia será convertida em ATP, será armazenada em ATP. Então, nós dizemos que o saldo total da glicólise é de 2 ATPs, porque como nós utilizamos 2 ATPs no início para fazer a modificação da glicose e tivemos 4 moléculas de ATP resultantes, então, subtraindo o que foi gasto no começo, a gente tem um saldo total de 2 ATPs produzidos pela glicólise. Se seguindo, nós temos o ciclo de Krebs, ou do ácido cítrico, né? Nós teremos o ácido pirúvico penetrando a mitocôndria, onde teremos o início da fase aeróbia. Depois de passar por reações enzimáticas, esse ácido pirúvico ele vai perder CO2, ocorrendo uma descarboxilação, e hidrogênio, ocorrendo uma desidrogenação, que serão utilizados para a redução do NAD+, a NADH. Esse ácido vai se ligar com a enzima A, acetil-CoA. Depois de se ligar, né, a coenzima A, esta vai se combinar com o ácido oxalacético, que está vindo do término de uma outra reação, por exemplo, e originar uma molécula de 6 átomos de carbono, que é o ácido cítrico. Esse vai passar por uma série de transformações que vão envolver descarboxilação e desidrogenação de novo. Esses hidrogênios eles vão sendo liberados dessas reações, até que a gente tenha a origem novamente de outro ácido oxalacético, que teremos o início novamente desse ciclo. Então, de uma maneira geral, o ciclo de Krebs ele vai consistir em uma série de reações enzimáticas e cíclicas, porque ao término de uma reação a gente vai estar iniciando uma nova reação, e que gradativamente vão produzir prótons e elétrons a partir dessa liberação de hidrogênio. Nós teremos o NAD+, e o FAD agindo como aceptores de elétrons, a partir desses processos de oxirredução, onde o NAD+, se transforma em NADH e o FAD se transforma em FADH2, e voltando também às suas formas originais. Nós temos, então, a liberação de prótons H+, dentro da matriz mitocondrial. Ao todo, ao final do ciclo de Krebs, nós temos produzidos 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e 2 moléculas de CO2, e uma de GTP, que é a guanosina trifosfato, que são responsáveis por armazenar a parte da energia que será transferida para a molécula de ATP.
E apesar do ciclo de Krebs ser exemplificado a partir de um produto originado do processo de glicose, da glicólise, ele também pode acontecer a partir do ciclo de lipídios e de proteínas. Não necessariamente a gente vai utilizar apenas a glicose para produzir energia, né? Mas ela é o principal composto utilizado. O terceiro e último processo, que é a cadeia respiratória, ela acontece nas cristas mitocondriais. Então, nós teremos que esse NADH e o FADH2 se liguem ao hidrogênio para que a gente tenha transferência desses átomos de hidrogênio para a formação de água. Só que eles não vão se ligar diretamente ao oxigênio. Não acontece uma ligação direta entre esses receptores e o oxigênio. O que acontece é que os hidrogênios eles são transferidos de uma substância para outra, compondo o que nós chamamos de cadeia respiratória de fato, onde nós teremos uma liberação gradativa de energia que vai ser usada para a produção de ATP a partir de moléculas de ADP e fosfato que estarão presentes próximos à cadeia respiratória. Então, depois que a energia foi utilizada para a produção de ATP, que vai ser decorrente de sucessivas oxidações, dizemos que ocorreu uma fosforilação oxidativa. A cadeia ela pode ser iniciada pelo NADH2, que vai estar presente aqui no início da cadeia, ou pelo FADH2. Quando ela começa pelo NADH2, ele vai transferir 2 prótons de hidrogênio para o FAD, que se reduz a FADH2. Se iniciada pelo FADH2, ao oxidar-se, o FAD libera 2 prótons de hidrogênio, H+. Esses 2 elétrons de hidrogênio, eles são transferidos para os citocromos, que são essas moléculas que a gente está vendo aqui representadas por esse quadrado verde. Os citocromos possuem ferro. Quando eles recebem o elétron que está vindo da molécula de FAD, eles possuem o ferro 3+, que irá se reduzir a ferro 2+. Como eles precisam passar esse elétron para a próxima molécula, então eles vão passar por um outro processo onde esse ferro 2+, vai se oxidar para ferro 3+, novamente, e assim ocorre o transporte desse elétron. Com o transporte desse elétron para o próximo citocromo, nós temos a liberação de energia, que vai ser captada pelo ADP e pelo fosfato, se transformando em ATP. Então, os elétrons são passados de citocromo para citocromo e nós percebemos que entre eles ocorrem processos de oxidação e redução. Eles não vão ser gastos durante o processo, porque a gente está vendo que ocorre apenas reações de oxirredução, eles não ocorre uma modificação em sua estrutura. O último transportador da cadeia transportadora de elétrons, né, o último citocromo, ele vai se oxidar e passar os elétrons para o oxigênio. Então, como o oxigênio é o último a receber elétrons e esses íons H+, ele vai formar água, então esse oxigênio sofre redução e forma-se a água. Então, como nós concluímos, né, o oxigênio ele vai ser o aceptor final de elétrons na respiração aeróbia. E que por isso é importante que as nossas células tenham um contínuo suprimento de oxigênio. Porque se a gente tem pouco oxigênio, em algum momento esse processo ele será interrompido. E quando a gente tem a interrupção desse processo, esses transportadores eles permanecem reduzidos e, consequentemente, eles são impossibilitados de receber outros elétrons. Nós temos o processo de fermentação, que é uma oxidação incompleta da glicose sem necessidade de oxigênio. Temos a quebra da glicose durante a glicólise, né, que termina com a fabricação de apenas 2 ATPs. Ele vai ser um processo que é efetivado por micro-organismos, como os fungos, bactérias, às vezes pelo nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo pode realizar fermentação. E praticamente todos os seres vivos podem usar a glicose para sintetizar a energia necessária para esses processos metabólicos.
A glicose e outros açúcares. A glicose e outros açúcares são transformados em outras substâncias que vão liberar energia, e dependendo do tipo de micro-organismo e do meio em que vive, determinados tipos de substâncias serão produzidos. Então, nós temos alguns tipos aqui que nós veremos melhor, que é a fermentação lática e alcoólica, mas também temos a acética e a butírica como exemplos. Então, a fermentação lática, ela é uma oxidação anaeróbica parcial de hidratos de carbono que vão levar à produção final de ácido lático e de outras substâncias orgânicas. Essa fermentação é um processo que é muito importante na indústria, principalmente alimentícia, porque é utilizada para a fabricação de laticínios, de picles, chucrute e na preservação de forragens. E é também responsável pela deterioração E é também responsável pela deterioração de diversos produtos agrícolas. Então, ela tem um processo de glicólise semelhante à glicólise da respiração celular, e a equação global final será de a gente tem uma glicose mais 2 NAD+, mais 2 ADPs e mais 2 fosfatos, que serão convertidos em 2 piruvatos, 2 NAD+, 2 H+, 2 ATPs e 2 moléculas de água. Após a glicólise, temos a redução do piruvato, que é catalisado por uma enzima lactato desidrogenase. O equilíbrio global dessa reação vai favorecer significativamente a formação de lactato. Esses micro-organismos que são fermentadores, eles regeneram continuamente o NAD+, ao transferirem os elétrons de NADH, que formam um produto final reduzido, como no caso o lactato, que é o caso da fermentação lática. E o rendimento em ATP da glicólise sob condições anaeróbicas vai ser de 2 ATPs por molécula de glicose, que vai ser muito menor ao obtido se nós tivéssemos uma oxidação completa da glicose sobre as condições aeróbicas, como a respiração celular, como nós vimos. Temos também a fermentação alcoólica, que é realizada por leveduras, muito utilizada em cervejarias, em padarias, pela realização de fermentação alcoólica, onde acontece a fermentação da glicose, produzindo-se etanol e gás carbônico. Esses fungos, que são as leveduras que são empregados na produção de vinho e pães, são anaeróbios facultativos. Então, o processo de glicólise é comum a essas fermentações. Se produz ácido pirúvico, como anteriormente, que vai se encontrar no meio celular ionizado na forma de piruvato, e o NADH, o NAD+, né, que estará reduzido em NADH. Então, quando a gente considera que a quantidade de considerando que a quantidade de NADH é limitada e que ele é necessário na sua forma oxidada NAD+, na glicólise, consequentemente, na continuação do processo de produção de energia, o NADH ele tem que ser oxidado. Então, o piruvato ele vai sofrer descarboxilação, graças à ação da enzima piruvato, descarboxilase, que vai dar origem ao aldeído acético. Esse vai sofrer redução, oxidando o NADH para NAD+, e formando o etanol, que é um processo intermediado pela enzima álcool-desidrogenase. Então, nós temos a formação do etanol, finalmente, caracterizando a fermentação alcoólica. A fotossíntese é um processo que ocorre em seres autótrofos, que são seres que vão ter a capacidade de produzir um material orgânico para que nós tenhamos, posteriormente, uma conversão desse material orgânico em energia. A fotossíntese ocorre em uma organela específica nesses seres fotossintetizantes, que é o cloroplasto. Ela é um conjunto de reações químicas que são interdependentes, onde o gás carbônico, a água e a energia luminosa vão reagir gerando glicose.
e oxigênio, como nós podemos ver na reação geral aqui da fotossíntese. E ela vai possuir duas fases principais, que são a fase fotoquímica, também chamada de fase clara, e a fase química, também chamada de fase escura. Primeiro, nós precisamos também conhecer alguns termos, como fotossistemas, que é uma estrutura que vai conter pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila, carotenoides, que estão associados a proteínas, nos tilacoides. Está envolvido no processo de absorção da luminosidade e na transformação dessa energia luminosa em energia química. Então, nós temos o fotossistema 1, que absorve a luz no comprimento de onda até 700 nanômetros e vai transferir elétrons para o aceptor final NADP+, porque lembra, agora a gente está produzindo moléculas de glicose, então não é mais o NAD+, é o NADP+, que estará sendo utilizado. E o fotossistema 2, que absorve a luz no comprimento de onda até 680 nanômetros e está mais relacionado à fotólise da água, que vai ser a quebra da molécula de água. Temos os citocromos, né, que são os aceptores de elétrons na cadeia transportadora, e os ferrodoxinas, quinona e plustocianina, que são outros aceptores de elétrons. Então, a fase clara da fotossíntese, que é a fotoquímica, depende de luz. Ela acontece através de reações químicas que serão produzidos os NADPH e o ATP. Também vai acontecer nesse estágio a fotólise da água e a energia luminosa a energia luminosa vai se transformar em energia química. A fotólise da água, ela acontece a partir da quebra, né, de H2 frente à luz, produzindo O2, prótons e elétrons. Então, aqui a gente tem a reação representada. A formação do gás oxigênio, então, vem da quebra da molécula de água. E ele é liberado para a atmosfera. E isso é essencial quando a gente pensa na questão da evolução, do surgimento da vida na Terra. Que a partir do momento que nós tivemos a liberação de O2 na atmosfera, foi possível a presença de seres aeróbicos, seres que utilizam o oxigênio para a respiração, que é tão importante para a respiração celular. Ainda na fase clara, nós temos o transporte de elétrons, que a energia luminosa absorvida pela clorofila, ela se excita, fazendo com que os elétrons eles se afastem do núcleo, escapando da molécula de clorofila e sendo recolhidos por moléculas aceptoras. Elas vão transferir os elétrons de uma para outra, formando cadeias transportadoras de elétrons, que vão lembrar um pouquinho a cadeia respiratória. Ao passar de um aceptor para o outro, os elétrons eles liberam energia elétrica, que será utilizada para a síntese de ATP. E como a energia que excita a clorofila e libera os elétrons vai vir da luz, nós dizemos que esse processo é uma fotofosforilação. E dependendo do tipo de substância transportadora, os elétrons eles podem fazer dois tipos de processos, que é a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. A cíclica, ela consiste nos elétrons perdidos pela clorofila do fotossistema 1, percorrendo a cadeia de transportadores. Eles voltam para a mesma clorofila de onde eles saíram. E durante esse trajeto é produzido o ATP a partir da energia liberada no percurso. Não é produzido NADPH, pois não vai ocorrer uma fotólise da água. Então, o oxigênio também não é produzido na fotofosforilação cíclica. Então, a gente tem lá, né, a luz sendo recebida pela clorofila, acontece a excitação dos elétrons e eles vão passando pela cadeia de transporte. É sendo liberado o ATP, só que esses elétrons eles voltam para a clorofila novamente e se reinicia o ciclo. Na acíclica, a gente tem a participação dos dois fotossistemas, da molécula de H2O e do NADP. Ocorre a produção de O2, de NADPH e de ATP. O fotossistema 1 recebe elétrons liberados da clorofila do fotossistema 2, que se oxida, e este retorna à forma reduzida ao capturar elétrons provenientes da fotólise da água.
Então, aqui a gente tem basicamente o processo sendo representado. Então, não é mais um processo cíclico. Não vai voltar para o mesmo, não vai voltar para o mesmo cloroplasto. Não vai voltar para a mesma clorofila. Então, o processo ele vai continuar para o próximo estágio. A fase escura também é. E temos a fase escura, que é a fase química. Ela acontece no estroma do cloroplasto e no citossol de bactérias fotossintetizantes. Usa-se o ATP e o NADPH, que foram oriundos da fase fotoquímica, né, da fase anterior. Acontece a conversão do CO2 em um composto orgânico, que nesse caso vai ser a glicose, através de um ciclo de reações, que nós chamamos de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. E possui etapas importantes catalisadas por essa enzima que denomina-se rubisco. Então, aqui a gente tem basicamente um ciclo onde nós teremos a origem das moléculas de glicose. As moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, né, PEGAL, são produzidas nesse ciclo, são convertidas em glicídio, que é o principal produto da fotossíntese. E a glicose pode ser oxidada e utilizada como fonte de energia no processo de respiração celular, ou ainda pode ser armazenada na forma de amido, ou ser convertida em celulose, que vai constituir a parede celular. Então, isso vai depender da necessidade da célula. E, como nós dizemos que é uma fase escura, é só lembrar que é uma fase que não depende da luz. A gente não vai ter utilização de luz nesse momento. Teremos alguns fatores que vão influenciar na fotossíntese, como a intensidade luminosa, porque ao iluminar a clorofila com luz branca, ela irá refletir a cor verde e irá absorver as demais cores. Então, se ela é iluminada apenas com luz verde, a planta fará pouca fotossíntese, pois os outros pigmentos não serão absorvidos. Ela não estará absorvendo os outros pigmentos. Porque lembra, a luz branca é uma mistura de vários comprimentos de onda, ela possui várias cores nela para produzir a luz branca. Então, se nós temos apenas a luz verde incidindo e a clorofila, ela libera essa luz verde, ela reflete a luz verde, então ela não vai estar absorvendo luz e, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição no processo de fotossíntese. Então, uma planta no escuro, ela consome O2, pois o processo de respiração ocorre tanto de dia quanto de noite, porém ela não estará realizando fotossíntese, que é aqui como a gente pode ver na letra A. À medida que a intensidade de luz aumenta, a planta começa a fotossíntese. Chamamos de ponto de compensação fótica, o ponto B, representado por B aqui, que é o momento em que todo o oxigênio produzido na fotossíntese é utilizado na respiração celular. E a partir desse ponto, nós temos a predominação da fotossíntese, que vai se elevar até um certo ponto, né? Que é o ponto C, onde temos a saturação luminosa. Outro fator que vai influenciar na fotossíntese é o gás carbônico. Ele é um substrato que vai ser utilizado na etapa química, né, como fonte de carbono, para ser incorporado em moléculas orgânicas. E as plantas elas possuem como fontes principais de CO2 o gás oriundo da atmosfera, que entra nas folhas através da abertura do estômago, e o gás carbônico liberado pela respiração celular. Então, se nós não temos o CO2, a fotossíntese é nula, não temos a fotossíntese. Quando nós aumentamos a concentração de CO2, a intensidade da fotossíntese ela também aumenta, só que existe um momento em que existe uma saturação enzimática, onde todas as enzimas elas estarão associadas a esse CO2, então haverá um limite, assim, né? Um limite nesse aumento, a exponencial não é infinita. E a temperatura, que a maioria das reações é catalisada por enzimas, que vão ter uma temperatura ótima, né? Então, quando a gente tem um aumento da temperatura, a gente aumenta a taxa da fotossíntese. Só que quando vamos para temperaturas muito altas, acontece a desnaturação enzimática.
e a velocidade da reação vai cair. Então, assim, nós teremos uma temperatura ótima para fotossíntese acontecer, na qual essa atividade fotossintetizante vai ser máxima, porque a atividade enzimática também vai ser máxima. E isso vai depender de vegetal para vegetal. Por fim, nós temos a quimiossíntese, que é um processo em que a energia utilizada na formação de compostos orgânicos, a partir de gás carbônico e da água, vai vir a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. Nós não estaremos considerando mais, por exemplo, a glicose. Nós vamos considerar outros tipos de substâncias que são inorgânicas. É realizada por algumas bactérias e lhes conferem o nome de bactérias quimiosintetizantes. E estas podem vir tanto de ambientes com luz e oxigênio, quanto de ambientes sem luz e sem oxigênio. Então, basicamente, nós vamos ter a primeira etapa, onde nós temos a substância orgânica, onde nós temos a substância inorgânica sofrendo oxidação e sendo convertida em compostos inorgânicos oxidados e energia química. A segunda etapa é o gás carbônico e a água, mais essa energia química sendo transformados em substâncias orgânicas. Então, alguns exemplos de bactérias quimossintetizantes que nós temos são as ferrobactérias, que usam a energia química oriunda da oxidação de compostos de ferro para a produção de matéria orgânica, a partir desta reação representada. Temos as bactérias, temos as nitrobactérias, que usam a energia química oriunda da oxidação de íons nitrito e de íons amônio para a produção de matéria orgânica. Algo interessante é que essas bactérias nitrificantes, elas estão livres no solo e possuem uma grande importância no ciclo do nitrogênio. E muitas vezes a gente encontra elas associadas às raízes de algumas plantas, ajudando as plantas a absorverem o nitrogênio. E a reação acontece a partir desta representação. E por fim, nós temos as arqueias metanogênicas, que elas podem obter energia mediante a reação entre o gás hidrogênio e o gás carbônico, produzindo o gás metano. Como elas vivem em ambientes pobres em gás oxigênio, ou seja, ambientes anaeróbicos, como lixões e tubos digestórios de animais, o processo ele pode ser equacionado como CO2 mais 4H2, sendo convertido em CH4 mais 2 moléculas de água e a produção de energia. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula para falar sobre transporte celular. Até mais!